falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: quando alguém fizer particular voto, segundo a tua avaliação serão as pessoas ao Senhor. Se for a tua avaliação de um homem, da idade de 20 anos até a idade de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. E, se for de 5 anos até 20, a tua avaliação de um homem será 20 ciclos e da mulher 10 ciclos. E, se for de um mês até 5 anos, a tua avaliação de um homem será de 5 ciclos de prata, e a tua avaliação pela mulher será de 3 ciclos de prata. E, se for de 60 anos e acima, pelo homem a tua avaliação será de 15 ciclos e pela mulher 10 ciclos. Mas, se for mais pobre do que a tua avaliação, então apresentar-se-á diante do sacerdote, para que o sacerdote o avalie, conforme as posses daquele que fez o voto, o avaliará o sacerdote. E, se for animal dos que se oferecem em oferta ao Senhor, tudo quanto der dele ao Senhor será santo. Não o mudará, nem o trocará bom por mal, ou mal por bom, se porém de alguma maneira trocar animal por animal, tanto um como o outro, será santo. E, se for algum animal imundo, dos que não se oferecem em oferta ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote. E o sacerdote o avaliará, seja bom ou seja mau, segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Porém, se de alguma maneira o resgatar, então acrescentará a sua quinta parte sobre a tua avaliação. E quando alguém santificar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote avaliará, seja boa ou seja má, como o sacerdote avaliar, assim será. Mas, se o que a santificou resgatar a sua casa, então acrescentará a quinta parte do dinheiro sobre a tua avaliação, e será sua. Se também alguém santificar ao Senhor uma parte do campo da sua possessão, então a tua avaliação será segundo a sua semente, um homer de semente de cevada será avaliado por 50 ciclos de prata. Se santificar o seu campo desde o ano do jubileu, conforme a tua avaliação ficará. Mas, se santificar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro conforme aos anos restantes até ao ano do jubileu, e isto se abaterá da tua avaliação. E se aquele que santificou o campo de alguma maneira o resgatar, então acrescentará a quinta parte do dinheiro da tua avaliação, e ficará seu. E se não resgatar o campo, ou se vender o campo a outro homem, nunca mais se resgatará. Porém, havendo o campo saído no ano do jubileu, será santo ao Senhor, como campo consagrado, a possessão dele será do sacerdote. E se alguém santificar ao Senhor o campo que comprou, e não for parte do campo da sua possessão, então o sacerdote lhe contará o valor da tua avaliação até ao ano do jubileu, e no mesmo dia dará a tua avaliação como coisa santa ao Senhor. No ano do jubileu o campo tornará aquele de quem o comprou, aquele de quem era a possessão do campo. E toda a tua avaliação se fará conforme ao ciclo do santuário, o ciclo será de 20 geras. Mas o primogênito de um animal, por já ser do Senhor, ninguém o santificará, seja boi ou gado miúdo, do Senhor é. Mas, se for de um animal imundo, o resgatará, segundo a tua estimação, e sobre ele acrescentará a sua quinta parte, e se não se resgatar, vender-se-á segundo a tua estimação. Todavia, nenhuma coisa consagrada, que alguém consagrar ao Senhor de tudo o que tem, de homem, ou de animal, ou do campo da sua possessão, se venderá nem resgatará, toda coisa consagrada será santíssima ao Senhor. Toda coisa consagrada que for consagrada do homem, não será resgatada, certamente morrerá. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará entre o bom e o mal, nem o trocará, mas, se de alguma maneira o trocar, tanto um como o outro será santo, não serão resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés, para os filhos de Israel, no Monte Sinai.